Então, peço aí aos que forem chegando, que lembrem depois de desligar o microfone para depois não aparecer no YouTube. As aulas são colocadas no YouTube depois, então não ter situações constrangedoras gravadas no vídeo depois. Vamos aqui esperar a tela aumentar. Bom, hoje nós vamos olhar 4 tipos de salmos que são chamados de didáticos. Então, didática tem a ver com ensinar, né? A gente fala de material didático, livro didático, tem a ver com ensino. Jesus, no Evangelho, ele é chamado de didáskalos, que é mestre. Então, são salmos que instruem alguma coisa. Até esses dias, a gente tem conhecido alguns salmos individuais ou salmos coletivos. Eles tinham um padrão comum. Quem estiver com o microfone ligado, lembra de desligar, por favor. Mas eles todos a gente identificava como salmos de súplica, ação de graças, confiança, alguns individuais, outros coletivos, mas tinham uma semelhança grande, né? Diferença era aqueles que tratavam de tema pessoal e outros que tratavam de tema do conjunto do povo de Israel, da comunidade, da assembleia e tudo mais. Hoje nós vamos olhar 4 gêneros literários, né? A gente já viu que gênero literário é um tipo de texto, e quando a gente fala dos salmos, tem vários tipos de texto, aqueles 6 primeiros que a gente estava mencionando, e hoje a gente vai aprender mais 4. Vocês tinham alguns salmos para ler durante a semana, eu sei que também tinha um bem longo até, o Salmo 78, e isso, por favor, desliguem o microfone para não ficar a gravação depois saindo no YouTube. Então, hoje a gente vai olhar esses 4 tipos de salmos. Tecnicamente falando, vocês vão perceber que eles não têm muita cara de uma oração no sentido específico. Não está pedindo nada. Então, não tem cara de prece. Mas por isso que eles são chamados de didáticos. Eles explicam, eles instruem, eles ensinam alguma coisa. Então, alguns recebem o nome de salmos de liturgia ou liturgia, outros exortações proféticas, porque têm características parecidas com os grandes profetas, Isaías, Ezequiel. Alguns salmos históricos, porque não é que eles ficam contando a história, como a gente falaria nos dias de hoje, mas eles fazem uma meditação sobre a história. E um outro grupo que recebe esse nome de sapienciais, sapiência quer dizer sabedoria, que são aquelas mensagens dos nossos avós, pessoas que entendem de muita coisa da vida, têm muita experiência, chegam para a gente e dizem assim, olha, quero te explicar umas coisas. Se você vai seguir ou não, é uma responsabilidade sua, mas a vida funciona assim. Então, são alguns salmos muito interessantes para a gente conhecer. Vamos olhar aí o primeiro grupo. Vocês leram um pouco esse Salmo 24. Vocês percebem que, exatamente falando nele, não tem nenhuma prece, não tem um pedido exatamente, a não ser aos frontões, né? No momento que o Senhor vai chegando. Provavelmente esse salmo, ele cantava a lembrança do rei Davi chegando na cidade. Pode pensar também o momento em que o rei Davi ele introduz a Arca da Aliança na cidade de Jerusalém. Então, os salmos que participam desse grupo, eles são chamados de salmos de liturgia, né? São verdadeiras liturgias, como um cerimonial litúrgico, tem um contexto de uma celebração. Aqui você, lendo esses trechos que a gente destaca, você tem a imagem de um momento em que algo está acontecendo, como uma introdução à cidade de Jerusalém. Então, do Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e seus habitantes. E depois começa esse conjunto
de perguntas. Quem pode subir a montanha do Senhor? A montanha do Senhor é o Monte Sião, é onde está ali a cidade de Jerusalém. Quem pode ficar de pé no seu lugar santo? Quem tem mãos inocentes e coração puro. Percebam aí uma característica também de alguma coisa como penitencial, de purificação. E o pedido que aparece não é um pedido a Deus, mas é levantai-vos, ó portas, vossos frontões. Então, imaginando que o rei Davi esteja chegando com a Arca da Aliança, então as portas elas devem se abrir para receber o Rei da Glória. Elevai-vos, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Os outros salmos desse contexto, vocês vão perceber que você lendo, você tem a impressão que se trata de um cerimonial. É um contexto de liturgia. Apela para alguma coisa que lembra uma cerimônia. Vejam, muito diferentes, né, dos salmos anteriores que nós já vimos, que era uma prece, né, ou individual ou coletiva, era um testemunho, uma ação de graças por alguma coisa que Deus tinha feito, ou então manifestava uma confiança. E agora a gente tem aí um outro gênero, que é a exortação profética. Então, exortar quer dizer chamar alguma conduta. Então, lembra aquelas palavras dos profetas chamando o povo de Deus a uma tomada de decisão, alguma atitude. Quem estiver com o microfone ligado, por favor, desliga para não ficar o barulho interferindo. E semelhante aos profetas, então, nesses salmos você vai encontrar oráculos, profecias, promessas, né? Ou ameaças. Né? Se você não sair da sua conduta errada, você vai sofrer consequências, como os profetas exortavam o povo também a uma forma de conversão. Nesses salmos, vocês vão perceber uma carga muito grande de uma denúncia de uma conduta errada do povo, da sociedade, de um tipo de indivíduo. Então, tem aí uma denúncia de um mau caminho que as pessoas seguem. Perdão pela segunda vez que aparece a palavra denúncia, sem acento, mas tem acento. Há uma denúncia de um ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? É a hipocrisia. É quando você diz que crê em Deus, mas age como se Deus não existisse. Então, você não é um ateísmo teórico. Você não fala que Deus não existe. Você até fala que ele existe, mas se comporta como se ele não existisse. Então, muitos profetas também denunciavam isso. Até tem trechos de salmos em que parecem passagens, por exemplo, do profeta Isaías. O salmo que a gente olhou durante essa semana é o Salmo 52. No momento da partilha, vocês vão poder também identificar várias coisas que observaram dentro daquele esquema que a gente já repetiu em algumas aulas, né? As imagens, os verbos, as pessoas, os lugares, o que o texto diz, o que o texto me diz, o que o texto me faz dizer. A gente não pode perder essa direção, né, da nossa reflexão sobre os Salmos. E o Salmo 52 começa com esse questionamento: por que te glorias com o mal, homem forte? É uma palavra profética. Então, parece que tem alguém que é forte, forte porque tem poder, forte porque tem influência, forte porque tem relações políticas que se sente com elas protegido. Por que você te gloria com isso? E aí começa a lembrar: Deus é fiel todo dia. A tua língua, como navalha afiada, rumina o crime, artesão de impostura. Então, percebam que na exortação profética, diferente da súplica individual ou súplica coletiva, que você fazia um desabafo: Senhor, me socorre, o ímpio está me tratando assim. Aqui você tem uma denúncia, né? Você percebe que o tom do discurso é diferente. Então, na hora do exercício que a gente for fazer a nossa provinha também, fiquem atentos a isso. E também tenho sempre um apelo que, por ser uma questão profética, o profeta sabe que ele está falando em nome de Deus. Então, aí, nesse momento,
o salmista diz: quanto a mim, como a oliveira verdejante na casa de Deus, eu confio no amor de Deus para sempre e eternamente. Algumas imagens, elas aparecem muito forte nos Salmos. Então, a língua, que ela pode ser um instrumento de maldade, como pode ser um instrumento de louvor. A imagem, por exemplo, de uma árvore que pode ser verdejante, a gente vai ver isso no Salmo 1, mas aqui também a oliveira verdejante, porque está plantada num lugar certo. Se você estiver à beira do riacho, por exemplo, você vai ter uma planta ali que vai ter bastante cor verde. Mas aqui a gente falando, então, do Salmo 52 e de vários salmos que têm uma característica de exortação profética. Percebam que o teor das palavras é bem diferente em relação ao desabafo de uma súplica individual ou de uma súplica coletiva. Depois, a gente tem esses salmos históricos. Quando a gente fala de história, aí o salmo histórico, entendam isso. O povo de Israel, quando pergunta assim, você acredita em Deus? O povo de Israel vai dizer, olha, eu acredito, porque o meu Deus, quando meus pais estavam escravizados no Egito, Deus se compadeceu, Deus fez a gente passar do domínio do faraó para uma terra de liberdade. A nossa profissão de fé, muitas vezes, ela é um pouco abstrata. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Todo-Poderoso como? O povo judeu diria, Deus é aquele que se envolveu na nossa batalha. Então a gente teve que enfrentar o inimigo, Deus cuidou da gente naquele dia. Então esses salmos, eles parecem uma espécie também de profissão de fé. Então a narrativa deles sobre a história é contar as maravilhas que Deus fez. Agora, esse olhar sobre o que aconteceu, às vezes tem uma visão otimista. Então, olha como Deus foi bom com a gente, cuidou da gente e tal. Às vezes é pessimista. Olha como a gente foi rebelde com Deus. E tem salmos que você tem, ao mesmo tempo, uma visão otimista, porque narra as maravilhas do Senhor, mas também a consciência de não ter vivido bem aquilo que era a própria aliança. O Salmo 78 é um salmo típico que você percebe tanto a visão otimista sobre o que aconteceu, como também a visão pessimista das respostas do povo de Deus que não souberam acolher a graça, acolher os favores de Deus. Então, o salmo histórico, os salmos que se encaixam nesse gênero literário, eles são como que um credo, uma profissão de fé, mas não em termos genéricos, abstratos, mas em momentos da nossa memória que a gente lembra que Deus agiu ou que nós agimos assim em relação a Deus. São salmos muito interessantes. Esse Salmo 78 vai ganhar um ponto a mais na média do curso, né? Quem disser eu li ele inteiro, porque eu sei que ele era longo e dependendo se alguém só lembrou de fazer lição de casa nessas últimas 24 horas, então talvez teve um pouco mais de dificuldade, mas é um salmo muito bonito. Começa o salmista dizendo, povo meu, escuta minha lei, dá ouvidos às palavras de minha boca, abrirei minha boca numa parábola, exporei enigmas do passado. A vida da gente, a história da gente, muitas vezes é como uma parábola, é como que um enigma. E só depois que o tempo avança, a gente consegue encaixar as coisas. O salmista, ele sabe olhar para aquilo que se passou, ou às vezes tendo uma visão da bondade do Senhor, às vezes até da bondade do Senhor quando Deus deixou a gente experimentar as consequências da maldade que a gente fez, mas fez hoje também a gente se voltar ao Senhor. E depois dessa parte do testemunho, o que nós vimos e conhecemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos a seus filhos. Nós o contaremos à geração seguinte. Então, por que é uma história? É uma história que une no conhecimento dos fatos, das maravilhas que Deus realizou, toda a sequência das gerações. Muito bonita essa ideia.
Eles falaram, então pensando no povo, né? Falaram contra Deus. Acaso Deus poderia preparar uma mesa no deserto? Vocês vão se lembrar do momento em que o povo sai do Egito, atravessa o mar. Primeiro, já na cara do mar, começam a ficar irritados com Moisés, com toda a situação, né? Porque saem do domínio do faraó. E quando olham para frente, está o mar. Olham para trás, o faraó está vindo arrependido com os cavalos e os cavaleiros. Eles não podem ir para as laterais porque vão ser pegos, né? Olham para trás, o faraó vindo com ódio, olham para frente a água. A gente faz o que agora? E vocês, é uma passagem que sempre me emociona muito. A gente lê uma parte dela na Vigília Pascal. Esse ano a gente sempre lê porque é uma leitura obrigatória, mesmo quando você encurte um pouco a liturgia da palavra, mas você sempre lê essa passagem de Êxodo 14, se eu não me engano. Mas tem um comecinho dela que é maravilhoso, vale a pena a gente conhecer, que é o momento em que Deus manda Moisés dizer ao povo, né? Deus diz a Moisés, olha, você, Moisés, pega a sua vara e levanta, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais voltarão a ver. E é o momento que tem lá a narrativa, né, de que o mar se abre, eles começam a passar no mar de pé enxuto, mas depois os egípcios eles vão ser confundidos, a nuvem, tem todo aquele momento místico, é maravilhoso. A gente lê ali quando a gente pensa nos conflitos da vida que a gente já passou. E uma vez me perguntaram assim, mas o senhor acredita mesmo que o mar se abriu desse modo, né? É que Deus mexeu no curso das águas e o povo hebreu pôde passar pé enxuto, né? Nem que assim escorregava na lama, né? Naquela coisa mole do mar, mas a pé enxuto. Então o texto bíblico ainda diz isso. E a única resposta que eu tenho é: eu já vi pessoas se reconciliarem, eu já vi pessoas darem perdão a outros que lhes fizeram muito mal, e acredito que é muito mais difícil Deus mexer no coração do que na natureza, né? O coração humano dá muito trabalho. A natureza está mais no controle de Deus. É óbvio que eu entendo que há pesquisas que indicam outras coisas, mas eu não perco a alegria de pensar nesse texto e olhar na vida da gente os mares que Deus abre ao longo da nossa história. Porém, mesmo depois de um grande prodígio, quando eles chegam no deserto, começam a ter fome, as provisões ali de alimento vão acabando, começam a reclamar contra Moisés e contra Deus novamente. Então, o Salmo lembra disso. Eles falaram contra Deus. Acaso Deus poderia preparar uma mesa no deserto? E a ira levantou-se contra Israel. Aí, hoje, quando eu digitava essa passagem, né, lembrava a gente um pouco agora nesse tempo do coronavírus, pandemia, gafanhoto chegando, né? E o salmista diz: quando os matavam, então o buscavam, convertiam-se e o procuravam, recordavam-se que Deus era seu rochedo, que o Altíssimo era seu redentor. Às vezes, quando a gente passa por situações muito tranquilas, a gente vai achando que tudo é por nossa conta. A semana que vem, na segunda-feira, o curso de Cristologia, a gente vai olhar um pouco o Sermão da Montanha, e que lembra que a nossa existência é sempre na dependência de Deus. Mas tem hora que a gente caça coisa, a gente começa a achar que a vida da gente funciona por conta da nossa própria força. Mas é Deus o nosso rochedo, Ele é o Altíssimo que nos socorre. E aí o trecho conclui, né? Quantas vezes o afrontaram no deserto e o ofenderam em lugares solitários. Momentos que achavam que ninguém via, mas estava ali o povo cultuando outras formas de fé, a idolatria, né? Os deuses pagãos e tudo mais. Então, esses salmos históricos, eles são como que uma espécie de profissão de fé, mas olhando aquilo que o povo enfrentou, olhando aquilo que Deus fez, o modo como Deus respondeu. E aí, finalmente, a gente chega nessa outra parte dos Salmos, que eu acredito que é a delícia das delícias dos Salmos. Os Salmos que são chamados de sapienciais, o autor que eu sigo para preparar as aulas, ele diz ainda assim: esses Salmos são um fruto maduro do saltério, porque sabedoria de vida é coisa que a gente não alcança no começo,
né, da caminhada, da nossa peregrinação. Aprender é alguma coisa que dá o clique só no fim. Então, é só quando a gente amadurece, a sabedoria dos avós, olhando o jeito de criar os netos, né? Por que enquanto está cuidando do próprio filho, não enxerga certas coisas? Você só enxerga depois, quando vem o neto, o que é essencial, o que não é, o que é importante, o que vale a pena ou não. Ou quando a gente já envelheceu bastante, o que compensa a gente perder o sono, o que realmente compensa a gente se desgastar. Então, esses salmos, eles trazem essa visão, assim, e quem consegue seguir o conselho dos mais velhos, economiza a sua vida, economiza suas batalhas, economiza sua energia, economiza tanta coisa, se poupa, e poupa os outros também. E eles têm um estilo proverbial, muitas vezes tem frases que a gente consegue memorizar, guardar. Esse Salmo 49, se vocês ontem conseguiram ouvir o link que eu mandei, já era um horário perto de ir dormir, né? Não sei, dependendo do horário, cada um vá. Mas aparece mais ou menos na metade daquele áudio lá. É o Salmo 49. E ele fala justamente dessa diferença entre o caminho de quem confia em Deus e o caminho daquele que confia no dinheiro, né? Minha boca fala com sabedoria e meu coração medita a inteligência. Então vejam a diferença desses 4 salmos aí que a gente estava olhando, né? O primeiro, que era, agora me falhou, era de liturgia. Depois, só para eu não me perder aqui, a exortação profética, os salmos históricos e os sapienciais. Eles têm muita característica bastante específica. Aqui você tem aí aquele momento em que o coração transborda em algo que se aprende com a vida, algo que se aprende observando as coisas. Nesse Salmo 49 tem um momento que ele contempla a força do ímpio, né? Parece uma árvore grande, forte, mas outro dia eu passei, já não estava lá. A gente vai vivendo o que hoje para você é um grande problema, amanhã já nem te preocupa mais. Tem aquela música A Lista, do Oswaldo Montenegro, né? É interessante, não tem nada a ver com o Salmo, mas ajuda a gente a olhar que o tempo passa e a gente enxerga coisas diferentes, de momentos diferentes que a gente viveu. Depois, inclino meu ouvido a um provérbio e sobre a lira resolvo o meu enigma. Então, alguém que começa a refletir sobre os ensinamentos, mas cantando, tocando a Deus, com a música consegue compreender os enigmas da vida. Muito interessante essas meditações, a gente fica encantado, né? Como que os salmos são uma coisa assim tão rica, quanta coisa boa, e às vezes a gente passa batido. Eu me preocupo muito, às vezes a gente canta melodia que não presta na missa, né? E enfia qualquer coisa ali para rimar, para combinar, e não ajuda a entender o salmo, não ajuda a cantar, não ajuda a rezar com o salmo, ficam umas melodias forçadas, né? E que às vezes a Assembleia nem consegue acompanhar também. E aí o salmista diz: por que temerei nos dias maus, quando a maldade me persegue e envolve? É aquela pessoa que viu que tudo passa, que tudo tem aquele seu momento de alto, mas depois tem o seu momento de baixo. Tantas as alegrias como as dificuldades, elas perdem a sua força em algum momento, né? Mas o homem não pode comprar o seu resgate, nem pagar a Deus seu preço. Então a pessoa conquista tantas coisas, mas não consegue se conquistar. Ela não pode acrescentar à sua vida um dia, um minuto a mais, um segundo a mais. Mas o homem com o seu luxo não entende. É semelhante ao animal que perece. Algumas traduções falam ao animal gordo que se abate. O salmista ele diz: olha que bobagem. Imagina o gado. Quanto mais gordo ele está, então quanto mais pleno ele está em alguma coisa, mais sinal que ele está perto da sua própria morte. E às vezes o ímpio, quanto mais ele conquista, mais ele está chegando perto do desfecho, do final daquilo que vai ser a caminhada dele. Nos sapienciais, vocês tinham recebido 2, e por isso a gente repete agora também esse tema dos sapienciais, mas olhando o Salmo 112. Feliz o homem que teme o Senhor e se compraz em seus mandamentos. O temor aí
é essa disponibilidade às coisas espirituais. O temor não é medo de Deus. O temor é disponibilidade para enxergar a presença de Deus nas coisas. E se compraz, então se alegra nos mandamentos. Não somente cumpre os mandamentos, mas se alegra nos mandamentos. Tem vários salmos que falam disso, da lei do Senhor que é perfeita, alegra o coração. Aquele que se refugia na palavra do Senhor, ele diz, ele nunca temerá as más notícias. Não sei a impressão que vocês têm, mas nessa fase que nós estamos vivendo, todo dia você liga a TV, tem alguma desgraça acontecendo, né? Aí agora os gafanhotos que estavam vindo para o Brasil, parece que desviaram, mas se desviaram vão prejudicar alguma pessoa também. Então ninguém tá livre aí desses prejuízos, né? Toda hora notícia ruim, problema de política, mas ao mesmo tempo o salmista não teme receber as notícias más. Por quê? Seu coração é firme, confiante no Senhor. Não confiante nas coisas, não confiante em si mesmo. Seu coração está seguro, nada teme, ele se confronta com seus opressores. Essa força, essa sabedoria faz com que você possa olhar para aqueles que te oprimem e, ao mesmo tempo, não se sentir abalado. O ímpio olha e se desgosta. O olhar aí significa o desejo. Aquele que é mau, ele cobiça tantas coisas, mas vive insatisfeito. Range os dentes, então aquele ódio, aquela raiva, aquele arrependimento que não se controla, mas definha. Né? Tanta força ao mesmo tempo, mas é uma força contra a própria pessoa. A ambição dos ímpios fracassará. A gente, em termos de lembrança do que a gente já percorreu esses dias, olha que maravilha, né? São 14 subgêneros que a gente vai olhar, mas hoje a gente já chegou aí a 10 tipos de salmos. Então, praticamente, vocês conseguem olhar para todos os salmos da Bíblia e até aqueles que a gente ainda não apresentou. Quando você começar a olhar, está falando muito desse negócio, a atitude é muito essa, mesmo que vocês não lembrem os nomes, ainda que os nomes já apareceram na primeira aula, mas vocês vão perceber a estrutura do salmo, a sua identidade, a sua mensagem fundamental. Isso é interessante, isso é muito bom, isso dá um sabor, né? É como alguém que prova uma comida, não só consegue dizer se é macarrão ou se é feijão, mas que tempero que está lá. Então, o exercício da meditação da palavra, esse modo de ler os salmos ou qualquer passagem da Bíblia, você procurando as imagens, os verbos, as pessoas, os lugares, o que o texto diz, o que o texto me diz, o que o texto me faz dizer, isso dá um sabor diferente para a meditação da palavra de Deus, para a nossa própria oração. Essa parte da apresentação a gente já vai chegando para o encerramento, fazer a partilha e depois fazer também o nosso joguinho de avaliação. Mas para a semana que vem, vocês vão observar que a gente precisa que vocês leiam aí vários salmos. Não vou dizer de vocês lerem todos, porque eu gostaria que lessem com cuidado, né, ruminando, mastigando bem a esses salmos. Então, escolham alguns para vocês meditarem e tal. Olhem os salmos e pesquisem a palavra aleluia. A gente aprende muito mais quando a gente pesquisa do que somente quando alguém conta para a gente. Quando alguém conta, a gente memoriza algumas coisas. Quando a gente pesquisa, a gente identifica outras. E para a semana que vem vai ser muito legal a gente olhar a importância dessa palavra aleluia, né? No nosso dia a dia litúrgico, tem período do ano que a gente não fala a palavra aleluia. Então vai ser interessante se alguém tiver essa generosidade consigo mesmo de pesquisar, vai fazer bem, tá certo? Vamos agora encerrar aqui a nossa gravação para a gente poder fazer a nossa partilha e depois jogar